Meu nome é Megan e tenho 28 anos. Sou a pessoa da minha família que nunca pede ajuda. Aquela que paga suas próprias contas, aquela que todos ligam quando a vida deles desmorona. Mas naquela noite, à mesa de jantar, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Minha mãe colocou o garfo na mesa, enxugou a boca e falou como se estivesse lendo a previsão do tempo. Sua irmã vai se mudar para sua casa no próximo mês. Não era uma pergunta, nem um pedido, era uma decisão. Senti meu maxilar se contrair, meu peito apertar como se alguém estivesse pisando nele. Não, eu disse antes de conseguir me conter. Ela não vai. O silêncio tomou a sala. Minha irmã me olhou, chocada. Minha mãe piscou lentamente, como se tivesse me entendido mal. O que você acabou de dizer? Perguntou. Não repeti. Eu não vou recebê-la. Eu não vou passar por isso de novo. A cadeira dela arranhou o chão. Ela se levantou tão rápido que o guardanapo caiu no chão. Sua ingrata. Ela sibilou, e então sua mão acertou meu rosto. O tapa ecoou nos meus ouvidos, quente e humilhante. Já sentiu toda a sua infância te atingir em um único momento? Cada vez que você ficou em silêncio, cada vez que engoliu sua raiva, cada vez que se disse que a família vem primeiro, eu não chorei. Não implorei. Apenas empurrei minha cadeira para trás, peguei minha bolsa e saí. Atrás de mim, minha mãe gritava meu nome, a voz quebrando. Mas eu não me virei. O que você faria se sua própria mãe te tratasse como uma ferramenta, e não como filha? Continuaria se sacrificando ou finalmente iria embora? Naquela noite, eu ainda não sabia, mas aquele tapa seria a última vez que ela me agrediria sem consequências. Antes de contar como aquele tapa se transformou em uma vingança que minha família jamais esquecerá, fique até o final, porque uma decisão que tomei depois daquele jantar mudou tudo para todos nós. Eu não fui direto para casa depois daquele jantar. Andei até minhas pernas doerem e minhas bochechas pararem de queimar. O gosto de metal na boca desapareceu aos poucos, mas a raiva não. Eu continuava ouvindo suas palavras em loop, ingrata. Como se eu não tivesse trabalhado em 2 empregos na faculdade enquanto minha irmã ficava em casa resolvendo a própria vida. Como se eu não tivesse emprestado dinheiro para eles sempre que a luz estava prestes a ser cortada. Meu telefone vibrou. Era minha colega de quarto e melhor amiga. Onde você está? Ela perguntou. Você deveria estar em casa há 1 hora. Fiquei olhando para a tela por um momento antes de responder. Preciso conversar. Você pode me encontrar no café? Poucos minutos depois, eu estava sentada em nossa mesa de sempre, mãos ainda trêmulas. Daisy entrou correndo, largou a bolsa e se sentou à minha frente. Megan, o que aconteceu? Respirei fundo. Minha mãe acabou de anunciar que minha irmã vai se mudar para minha casa. Sem aviso, sem pedir opinião. Só decidiu. Eu disse não. Ela me bateu. Daisy recuou, os olhos arregalados. Ela bateu em você de novo? As palavras ficaram no ar. Talvez você esteja se perguntando a mesma coisa, quantas vezes você perdoa antes de perceber que o perdão virou permissão? Quanto tempo você deixa alguém ultrapassar seus limites antes de admitir que não existem mais limites? Meu nome é Megan Wilson, acrescentei, baixinho, como se estivesse me lembrando de que sou uma pessoa, e não apenas um papel. Tenho 28 anos. Pago meu aluguel. Pago minhas contas. Não sou uma criança que eles podem mandar. Daisy soltou o ar devagar. Ok, comece do começo. Conta tudo, ela disse. E eu contei. Falei sobre anos sendo sempre a responsável. Sobre minha mãe, Ellen, que vivia dizendo, a Megan dá conta. Sobre minha irmã mais velha, Jéssica, que ia de emprego em emprego, sempre acabando de volta na casa da nossa mãe quando as coisas apertavam. Contei da vez em que minha poupança da faculdade simplesmente desapareceu porque a Jéssica precisava de um carro para ir trabalhar. Da vez em que minha mãe me fez sentir culpada até eu pagar as dívidas da minha irmã, porque família não deixa ninguém se afogar. E agora, de novo, eu terminei. Eles queriam que eu fosse outra vez a terapeuta gratuita, a empregada e a babá dela. Eu disse não e, aparentemente, isso me tornava egoísta.
Daisy ficou batucando os dedos na mesa, pensativa. Sabe qual é o seu problema? Disse ela por fim. Eu soltei um riso curto. Só um? Você não se permite ficar com raiva por tempo suficiente, ela respondeu. Você sempre cede. Diz não por um segundo, depois a culpa te devora e você acaba dizendo sim. Quantas vezes esse padrão já se repetiu? Muitas. Você já reparou que as pessoas que te chamam de egoísta geralmente são as que mais se beneficiam da sua generosidade? Já se perguntou quem desmoronaria se você parasse de salvar todo mundo? E se desta vez você não ceder? Daisy perguntou. E se você não apenas sair daquele jantar, mas realmente mudar as regras? O que isso quer dizer? Perguntei. Eles são minha família. Família ou não, ela disse, ninguém tem o direito de te bater e depois esperar moradia gratuita. Ela se inclinou para mais perto. Olha, continuou, você não precisa começar uma guerra, mas pode se proteger. Pode juntar provas, traçar um limite e deixar claro que existem consequências se continuarem te usando. Você me contou todas as vezes que a Jéssica pediu dinheiro, prometeu devolver e depois mentiu. Você ainda tem essas mensagens? Pesquiei. Tenho. Eu nunca apago nada. Ótimo, disse Daisy. Guarde tudo. Prints, transferências bancárias, tudo. Se eles quiserem te pintar como a vilã, talvez você precise lembrar todo mundo da história de verdade. Uma frieza lúcida passou por cima da minha raiva. Passei a vida inteira sendo a filha boazinha, a que mantinha paz, a que ficava calada. E se, pela primeira vez, eu parasse de proteger a imagem deles e começasse a me proteger? Você está me dizendo para me vingar? Perguntei. Estou te dizendo, respondeu Daisy, para parar de ser o bode expiatório deles. Se isso parecer vingança para eles, talvez isso diga mais sobre o que eles fizeram do que sobre você. Você faria isso se estivesse no meu lugar? Juntaria provas contra a própria família, sabendo que isso poderia destruir tudo, só para finalmente ser livre? Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, minha bochecha latejando onde a mão da minha mãe tinha batido. A tela do meu celular brilhava ao meu lado, cheia de anos de mensagens que eu tentei esquecer. Você pode me emprestar 200 este mês? Eu juro que devolvo. A mamãe disse que você podia ajudar com o meu aluguel só dessa vez. Você é a única que me entende. O mesmo padrão, repetido infinitamente. Abri o aplicativo do banco e rolei a tela. Transferências para minha mãe, transferências para minha irmã, aluguel, contas, emergências que, de alguma forma, aconteciam todo mês. Comecei a tirar capturas de tela. Criei uma pasta no meu e salvei tudo, para quando me chamassem de ingrata. Parecia errado. Mas também parecia certo. Você já fez algo que te assustou e te libertou ao mesmo tempo? Como sair de uma casa em chamas sabendo que todo mundo lá dentro ainda insiste que está quentinha e confortável? No dia seguinte, minha mãe mandou uma mensagem. Precisamos conversar. Parque, às 4. E não faça drama desta vez. Eu quase ri. Às 4 em ponto, entrei no parque onde já tínhamos nos encontrado tantas vezes. Desta vez, eu não era a filha que vinha consertar tudo. Eu era a mulher que tinha provas. Minha mãe já estava lá, sentada em um banco, braços cruzados. Jéssica estava por perto, fingindo mexer no celular, mas seus olhos sempre voltavam para mim. Então começou minha mãe sobre ontem, você exagerou. Exagerei? Ela tinha me dado um tapa na frente de todo mundo, e eu simplesmente fui embora. Exagerei exatamente com o quê? Perguntei, calma. Sua irmã está passando por um momento difícil e você se recusou a ajudar, disse minha mãe. Eu fiquei envergonhada, Mega. Que tipo de filha se recusa a abrir a própria casa para a família? A palavra filha soou como uma corrente. Que tipo de mãe bate na filha adulta por dizer não? Respondi. Jéssica soltou um riso de desprezo. Ah, qual é? Foi um tapa, não um crime. Tirei o celular da bolsa e abri uma captura de tela. Você lembra disso? Perguntei, mostrando a tela. 3 anos atrás, você me pediu 500 para pagar o aluguel porque tinha perdido o emprego.
Prometeu me devolver em 2 meses. Jéssica franziu a testa. E daí? Por que você está trazendo isso agora? Porque você nunca me pagou, respondi. E depois fez isso de novo. E de novo. Toda vez, minha mãe dizia que eu devia ajudar porque tenho a vida resolvida. Ela chamava isso de ser uma boa irmã. Minha mãe se mexeu, desconfortável. É isso que famílias fazem. É mesmo? Deslizei para outra captura de tela. Também é isso que famílias fazem quando pressionam uma filha a abrir mão da própria poupança da faculdade para outra comprar um carro que bate 3 meses depois? O rosto da minha mãe empalideceu. Onde você quer chegar com isso? Perguntou, em voz baixa. Olhei para as duas. Vocês me chamam de ingrata, eu disse. Me chamam de egoísta. Mas aqui está o que eu realmente dei a vocês nos últimos 10 anos. Entreguei à minha mãe uma lista impressa que eu tinha preparado naquela manhã. Datas, valores, motivos. Mais de 10.000. Você já desejou poder colocar toda a sua dor sobre a mesa, só uma vez, e dizer, foi isso que vocês fizeram comigo. É por isso que eu não estou bem? Jéssica arrancou o papel da mão da minha mãe e passou os olhos rapidamente. Por que você está fazendo isso? Ela disparou. Quer nos humilhar? Não respondi. Eu estou cansada de fingir que o problema sou eu. Você quer se mudar para minha casa, viver de graça enquanto eu trabalho 40 horas por semana? Continuei. Não. Não mais. Minha mãe engoliu em seco. Então, o que exatamente você está dizendo? Estou dizendo que não vou mais ser a rede de segurança de vocês, respondi. Se a Jéssica não consegue pagar o aluguel, ela pode conversar com o proprietário ou arrumar um segundo emprego. Se você não consegue cobrir isso, é um problema entre vocês duas. Eu estou saindo desse padrão. E se a gente acabar na rua? Jéssica provocou. Sustentei o olhar dela. Então você finalmente vai aprender como a responsabilidade é, eu disse. Eu aprendi aos 18. Você tem 32. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de quem entendia. Eram lágrimas de quem estava perdendo o controle. Você vai se arrepender disso, ela disse. As pessoas vão ficar sabendo do que você fez. Vão saber que você virou as costas para a própria família. Pensei em todas as vezes em que ela ligou para amigos e parentes, distorcendo a história para se fazer de vítima. Talvez eles devessem ouvir a história completa. Então respondi, em voz baixa, com detalhes. Você deixaria sua própria mãe ameaçar sua reputação para te manter sob controle? Ou finalmente deixaria claro que, se ela tornasse isso público, você também tornaria? A campanha de difamação começou no dia seguinte. Minha tia ligou primeiro. Mega, o que está acontecendo? Sua mãe disse que você gritou com ela no parque e se recusou a ajudar sua pobre irmã, que está à beira de ficar sem casa. Fechei os olhos. Lá estava ele. O mesmo roteiro, nova plateia. Ela também mencionou os 10.000 que enviei a elas ao longo dos anos? Perguntei. O fundo da faculdade que nunca mais vi. O tapa no jantar. Silêncio, e então um suspiro. Sua mãe está sob muito estresse, disse minha tia, com aquela voz semanal de conselho. Talvez você devesse ser mais compreensiva. Lá estava de novo. Compreensiva. Quantas vezes essa palavra tinha sido usada como uma faca envolta em seda? Seja mais compreensiva. Seja mais paciente. Seja mais perdoadora. Porque eu era a única que precisava ser mais de qualquer coisa. Naquela noite, sentei no meu laptop e abri o grupo da família. Mãe, não sei o que fiz para merecer uma filha tão fria. Jéssica, imagine escolher seu orgulho em vez da própria família. Fitei a tela, depois a pasta de capturas de tela no meu desktop. Daisy disse: se eu colocar tudo isso no grupo, estou indo longe demais? Ela me olhou do outro lado do sofá. Você quer vingança ou quer clareza? Ambos, admiti. Então faça de forma limpa, disse ela. Sem insultos, apenas fatos. Deixe que decidam quem é a vilã. Então escrevi.
Para todos que ouviram que sou ingrata e egoísta, quero que vejam o que realmente aconteceu nos últimos 10 anos. Em seguida, anexei um PDF com a lista de transferências, capturas de tela de promessas e uma frase curta no final. Não estou virando as costas para minha família. Estou virando as costas para ser usada. Cliquei em enviar. Sabe aquela sensação de jogar algo de um penhasco e não poder puxar de volta? Era meu estômago despencando. Eles me odiariam? Me acusariam de expor problemas familiares? Finalmente viriam que eu não era o problema? Em poucos minutos, o chat explodiu. Primo, eu não fazia ideia, Mega. Outra prima, espera, ela nunca te pagou por nada disso? Minha tia, isso é demais. Minha mãe, como você ousa nos humilhar assim? Você está doente. Jéssica, você é obcecada por dinheiro. Supere-se. Digitei devagar. Não se trata de dinheiro. Trata-se de respeito, limites e consequências. Não vou financiar nem abrigar alguém que se recusa a se sustentar. Naquela noite, recebi outra mensagem. Não da família, mas de um número desconhecido. Oi, aqui é o Mark, gerente da sua irmã. Achei seu número por um contato em comum. Vi as capturas de tela circulando no grupo da família, incluindo as em que Jéssica disse que precisava de dinheiro porque estava entre empregos, enquanto nos dizia que estava cuidando de um parente doente. Acho que precisamos conversar. Meu coração parou. As capturas estavam saindo da família agora. Eu não as tinha enviado a ele. Alguém mais devia ter enviado. Era isso que eu queria? Vingança ou um desastre fora de controle? Daisy observava meu rosto. Quem é ele? O gerente dela, sussurrei. Ele acha que ela mentiu sobre o motivo de ter faltado ao trabalho. Ela mentiu? Daisy perguntou. Assenti devagar. Jéssica me disse que faltava aos turnos porque estava deprimida e precisava descansar. Disse que estava levando nossa mãe a consultas médicas. Contou para a mamãe que tinha perdido o emprego porque a empresa era cruel. Você já percebeu que não estava apenas dentro de um sistema tóxico, mas era o combustível dele? Que todo o dinheiro, todas as histórias inventadas, todo o apoio silencioso permitiam que outra pessoa mentisse sem consequências? Liga para ele, disse Daisy. Hesitei. Se eu confirmar qualquer coisa, ela pode perder o emprego. E se você mentir por ela de novo, respondeu Daisy, com suavidade, o que muda? Eu liguei. Obrigado por atender minha ligação, disse Mark. A voz dele era firme, profissional, mas eu conseguia ouvir o cansaço. Eu só quero entender, continuou. Jéssica nos disse que precisava se afastar para cuidar de um parente doente. Ela nos mandou mensagens sobre consultas urgentes, mas as capturas de tela que sua família está compartilhando mostram ela pedindo dinheiro porque gastou o salário com compras online e saídas à noite. Engoli em seco. Eu não enviei essas capturas para você, eu disse. Mas elas são reais. Então ela mentiu, disse ele, em voz baixa. Sim, respondi. Ela mentiu para todos nós por anos. Para mim, para nossa mãe e, aparentemente, para você também. Ele soltou um longo suspiro. Sinto muito que você esteja passando por isso. Infelizmente, não posso mantê-la na equipe se ela está mentindo sobre as ausências. Isso não é apenas falta de profissionalismo. É perigoso quando organizamos os turnos com base em informações falsas. Fechei os olhos. Já conseguia ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça, isso é culpa sua. Você arruinou a vida dela. Faça o que precisar fazer, eu disse. Quando desliguei, minhas mãos estavam tremendo. Você está bem? Perguntou Daisy. Acho que acabei de ajudar a demitir minha própria irmã, respondi, entorpecida. Isso me torna um monstro? Ou me torna finalmente honesta? Se alguém continua queimando todas as pontes que atravessa, você é cruel por se recusar a ser a próxima ponte? No dia seguinte, Jéssica apareceu na porta do meu apartamento. Ela não bateu. Ela esmurrava a porta. Abri apenas uma fresta, com a corrente ainda presa. O que você quer? Perguntei. Os olhos dela estavam selvagens, vermelhos de chorar.
Você me fez ser demitida, ela cuspiu. O Mark disse que falou com você. Você disse a ele que eu menti. Eu disse a verdade e corrigi. Você mentiu. Você podia ter encoberto tudo. Ela gritou. Você sempre fez isso antes. O que há de errado com você? Nada, respondi. Esse é o ponto. Não há nada de errado comigo. Eu só terminei. Ela bateu a palma da mão na porta. Você entende o que fez? Eu não tenho emprego, não tenho economias, e o proprietário quer o aluguel até sexta. A mamãe disse que você se recusou a ajudar. Você está tentando me deixar sem teto? As palavras dela eram como ganchos, cada uma tentando me puxar de volta para o velho padrão. Você sabia que o aluguel vencia, eu disse. Você sabia que faltar ao trabalho teria consequências. Você escolheu mentir. Isso não está acontecendo com você. Você criou isso. Ela riu, amarga. Você acha que é melhor do que a gente agora só porque tem uma conta poupança idiota e uma amiga que toma café caro com você? Sim, respondi com calma, surpreendendo até a mim mesma. Eu sou melhor do que a versão de mim que deixava você passar por cima dela. O rosto dela se contorceu. Espero que você durma bem, sabendo que destruiu a própria família. Talvez pela primeira vez, eu respondi. Eu vou. Ela saiu furiosa, gritando ao telefone, e eu fechei a porta. Encostei nela, o peito subindo e descendo rápido. Você já defendeu seu limite com tanta força que sentiu que poderia desabar depois? Não por dúvida, mas pelo peso de anos finalmente escorrendo dos seus ombros. Naquela noite, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. No dia seguinte, ela veio pessoalmente. Não bateu. Socou a porta. Megan, abra essa porta agora. Ela gritou. Como você ousa falar com o chefe dela? Como ousa mandar aquelas mensagens? Abri a porta, desta vez com Daisy parada atrás de mim. Eu não mandei nada para o chefe dela, eu disse. Mas disse a verdade quando ele me ligou. Eu não vou mais mentir pela Jéssica. Minha mãe deu um passo à frente, os olhos em chamas. Vi o mesmo olhar que ela tinha na mesa de jantar, pouco antes de me bater. Você arruinou a vida dela, ela sibilou. Que tipo de filha faz isso? Que tipo de irmã? O tipo que está cansada de apanhar e de ser usada, respondi. Encoste em mim de novo e eu chamo a polícia. A mão dela se contraiu. Por um segundo, vi um impulso. Então ela congelou. Daisy entrou no campo de visão. Senhora Wilson, eu sou testemunha agora, disse ela. Se a senhora tocar nela, eu vou confirmar tudo. Os olhos da minha mãe foram de mim para Daisy. Você chamaria a polícia para a própria mãe? Ela perguntou. Se um estranho tivesse feito comigo o que você fez, ninguém questionaria, respondi. Por que as regras deveriam ser diferentes só porque compartilhamos DNA? O que você faria se a pessoa que te criou se tornasse a pessoa da qual você precisa se proteger? Continuaria cobertando ou finalmente escolheria a si mesma, mesmo que o mundo chamasse isso de traição? Depois daquele dia à minha porta, algo mudou. Minha mãe parou de gritar por um tempo. Em vez disso, começou a implorar, mensagem após mensagem. Jéssica está ficando comigo por enquanto, mas eu não posso bancar isso. Se você deixasse ela morar com você, todo mundo respiraria melhor. Por que você está nos punindo? Punindo? Essa palavra me deu arrepios. Eu não respondi. Fui trabalhar, voltei para casa, cozinhei refeições simples e tentei construir uma vida que não girasse em torno do caos delas. Era estranho, quase errado, ter noites tranquilas. Nenhuma ligação de emergência, nenhum pedido repentino de dinheiro. Então, numa noite, meu celular vibrou com um número desconhecido. Olá, aqui é o Dr. Patel. Sua mãe e sua irmã estão aqui no meu consultório. Elas dizem que você está se recusando a falar com elas e estão preocupadas com a sua saúde mental. Você estaria disposta a vir para conversarmos todos juntos? Quase ri em voz alta. Elas estão preocupadas com a minha saúde mental? Perguntei. Foi isso que elas me disseram, respondeu ele, com cuidado.
Disseram que você ficou fria e vingativa. Vingativa. Aí estava. O rótulo que usariam em vez de admitir que eu finalmente tinha criado coragem. Com todo respeito eu disse: eu não sou a pessoa que mentiu, bateu e manipulou. Não sou eu que estou pedindo dinheiro. Eu sou a pessoa que disse não. Silêncio. Então ele perguntou: você estaria aberta a uma sessão separada, só você? Parece que você carregou muita coisa. Por um momento, considerei. Eu tinha ido longe demais? Eu estava realmente punindo elas ou apenas me recusando a ser punida de novo? Onde ficava a linha entre vingança e justiça? Talvez eu disse. Mas não hoje. Depois que desliguei, Daisy olhou para mim. Elas estão tentando inverter a situação, ela disse. Se você não quiser ser a cuidadora, vão tentar fazer você parecer a louca. Talvez eu seja a louca, murmurei. Eu ajudei a demitir minha própria irmã. Você disse a verdade, respondeu ela. Se a verdade destrói algo, é porque aquilo foi construído sobre mentiras. Semanas se passaram. Contas se acumularam para elas. Minha mãe me enviava fotos de avisos de atraso como se fossem minha responsabilidade. Você quer sua família na rua? Ela escreveu. Eu respondi em uma frase. Quero que minha família aprenda que eu não sou o banco deles. Finalmente, uma noite, elas apareceram de novo. Mas desta vez não vieram ao meu apartamento. Esperaram do lado de fora do meu prédio de trabalho. Quando saí, lá estavam elas sob a luz piscante da rua. Megan chamou minha mãe, a voz trêmula: por favor, precisamos conversar. Pessoas passavam, colegas de trabalho, estranhos. Meu estômago se contraiu. Aqui? Perguntei. Você realmente quer fazer isso aqui? Talvez assim alguém veja o que você está fazendo conosco, disse Jéssica. Talvez assim vejam que tipo de pessoa você é. O cabelo dela estava sujo, olheiras profundas marcavam seu rosto. Pela primeira vez, vi medo ali, não apenas direito adquirido. Tudo bem, eu disse. Fale. Minha mãe deu um passo à frente. Nós sentimos muito, disse ela. As palavras soavam estranhas em sua boca. Não deveríamos ter te batido. Não deveríamos ter nos aproveitado de você. Pisquei. Isso é um pedido de desculpas ou uma armadilha? É os dois, disse Jéssica, sem rodeios. Sentimos muito, mas também precisamos de ajuda. Estou em um plano de pagamento com meu proprietário, mas se eu atrasar mais um aluguel, estou fora. Mamãe está atrasada com as contas. Você sabe, não conseguimos lidar com isso sozinhas. Lá estava de novo. O mesmo padrão, só que agora com palavras bonitas por cima. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu disse. Se eu te der dinheiro de novo, se eu deixar você se mudar de novo, o que muda? Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você está fazendo terapia? Perguntei a Jéssica. Terapia de verdade? Não só usando meu nome com algum médico para me fazer parecer instável. Ela desviou o olhar. Eu não posso pagar. Você pode pagar cigarros, eu disse baixinho. Você pode pagar comida pronta, sapatos novos. Só não pode arcar com responsabilidade. Ela se encolheu. Aqui está a minha oferta, continuei. Eu pago 3 meses de terapia para você. Enviarei o dinheiro direto para a clínica, não para você. Eu não vou te abrigar. Não vou pagar seu aluguel. Não serei seu plano de emergência. Você faz o trabalho ou enfrenta as consequências. Minha mãe me encarou. Isso é cruel, sussurrou. É? Perguntei. Ou é a primeira vez que alguém dá a Jéssica a chance de crescer, em vez de um colchão para cair? O que você teria feito? Abriria sua porta de novo e se perderia? Ou daria a elas um caminho difícil e estreito e deixaria que escolhessem se querem percorrê-lo? 3 meses depois, a tempestade parecia diferente. Não tinha acabado, só mudado. Jéssica fez as sessões de terapia. No começo, achei que ela desistiria depois de 1 ou 2, mas ela continuou. Às vezes, tarde da noite, eu recebia uma mensagem. Hoje foi difícil.
Meu terapeuta perguntou por que eu sempre espero que outra pessoa resolva as coisas. Ou, não percebi o quanto te culpei pelas minhas próprias decisões ruins. Eu nunca respondia com textos longos, apenas curtos. Que bom que você está falando sobre isso. Continue. Minha mãe, por outro lado, ficou mais silenciosa. Havia menos mensagens longas carregadas de culpa e mais mensagens curtas, confusas. Eu não sabia que estava tão mal para você escrever uma vez. Achei que você fosse forte o suficiente para aguentar tudo. Ser forte não é um elogio quando é usado como desculpa para machucar alguém. Uma tarde, Jéssica me pediu para nos encontrarmos. Não no meu apartamento, não no meu trabalho. No parque ela escreveu. Onde tudo começou? Concordei. Quando cheguei, ela já estava no banco. Parecia menor de alguma forma, não fisicamente, mas na forma como os ombros não estavam mais jogados para trás com aquela arrogância preguiçosa. Oi, disse ela. Oi, respondi. Ficamos em silêncio por um tempo. Crianças riam ao longe. Um cachorro latia. Os sons normais da vida de outras pessoas. Arrumei um emprego de meio período, disse finalmente. Em um supermercado. Não é glamouroso, mas é meu. Assenti. Que bom. Eu odeio, admitiu, com um riso contido. Mas meu terapeuta diz que odiar algo não significa que você não precisa fazer. Sorri, mesmo sem querer. Parece que você tem um bom terapeuta. Ela respirou fundo. Eu estava realmente com raiva de você, disse. Achei que você tinha arruinado minha vida de propósito. Eu ficava pensando que se você tivesse mentido por mim mais uma vez, eu estaria bem. Você estava bem? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, eu estava me afogando. Só não queria admitir. Ela me olhou. Sério? Olhei para ela. Você era minha rede de segurança, continuou. Nunca aprendi a me sustentar sozinha. Quando você me cortou, senti que você me empurrou de um penhasco. Mas ultimamente, tenho me perguntado se talvez você só tenha parado de ficar debaixo de mim. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Sabe como foi do meu lado? Perguntei. Parecia que eu estava deitada no chão e cada vez que você caía, aterrissava em mim. Todos me diziam que eu era forte, mas força também quebra. Jéssica assentiu devagar. Nosso terapeuta diz que nossa família é emaranhada, disse, tropeçando na palavra. Muito emaranhada. Ninguém sabe onde um termina e o outro começa. Você foi a primeira a cortar um fio. Chamamos isso de traição. Talvez fosse cirurgia. Como está a mamãe? Perguntei. Ela fez uma careta. Ainda dramática. Ainda dizendo a todos que você arruinou a filha favorita dela. Mas ela também começou a ver o Dr. Patel. Não está pronta para se desculpar do jeito que você merece. Mas faz um tempo que não me chama de ingrata. Progresso na minha família parecia assim. Confuso, incompleto, mas não estático. Não vou mentir, disse Jéssica. Tem dias que ainda penso que você foi cruel. Tem dias que penso que você se vingou de nós. Você estava certa? Perguntei, baixinho. Ela pensou. Acho que sim, disse devagar. Você se vingou da parte de nós que te usava, da parte que esperava que você sangrasse por nós para sempre. Talvez essa parte precisasse morrer. O vento aumentou. Uma folha caiu no banco entre nós. Sinto muito, ela acrescentou, a voz embargada. Por ter pegado seu dinheiro. Por deixar a mamãe te bater e fingir que era normal. Por te chamar de egoísta quando você era a única realmente carregando alguma coisa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu também sinto muito, eu disse. Por ter mentido por você, por limpar toda a bagunça. Achava que estava ajudando, mas só estava ajudando você a ficar presa. Sentamos ali, duas mulheres adultas tentando desembaraçar anos de danos com algumas frases frágeis. Você acha que algum dia podemos ser irmãs normais? Ela perguntou. O que é normal? Respondi. Irmãs que nunca brigam ou irmãs que finalmente aprendem a brigar de forma justa? Ela riu suavemente.
Justo seria uma boa mudança, disse. Quando o sol começou a se pôr, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe? Se você estiver com sua irmã, diga que o jantar é às 19 horas. Se quiser vir, haverá um prato para você. Sem expectativas, apenas jantar. Sem expectativas. Será que era possível? Poderíamos algum dia ter um relacionamento que não fosse baseado em exigências e culpa? Ou isso era algo que só pessoas de famílias mais saudáveis conseguiam experimentar? Mostrei a mensagem para Jéssica. Ela perguntou: Você vai? Pensei no tapa, nos anos de ser usada, na noite em que reuni as capturas de tela, na ligação com o chefe dela, na forma como minha mãe ameaçou, depois implorou, depois ficou em silêncio. A vingança não parecia uma cena de filme com gritos e música dramática. Parecia dizer não e realmente significar isso. Parecia deixar que as pessoas que me machucaram enfrentassem suas próprias consequências, mesmo que isso me destruísse por dentro. Talvez eu vá, eu disse. Mas desta vez, se eu for, é porque eu escolhi, não porque elas esperam que eu vá. Jéssica assentiu. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Você nos odeia? Pensei por um longo momento. Não, disse finalmente. Eu odeio quem eu tive que ser nesta família. Odeio a versão de você e da mamãe que me tratava como um recurso em vez de uma pessoa. Mas eu não odeio vocês. É por isso que parei de jogar junto. Era a única forma de qualquer um de nós ter uma chance de mudar. Ela enxugou os olhos. Isso soa muito como amor, ela sussurrou. Talvez fosse. Talvez vingança e amor nem sempre sejam opostos. Talvez, às vezes, a vingança mais brutal que você pode exercer sobre um padrão tóxico seja se recusar a repeti-lo, não importa quanto isso custe a você. Enquanto nos levantávamos para sair do parque, senti-me mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque as regras finalmente tinham mudado. Se você fosse eu, teria feito o mesmo? Teria deixado sua família cair para que aprendessem a se levantar, mesmo que chamassem isso de traição pelo resto da sua vida? Ou teria voltado à mesa de jantar, engolido o tapa e entregue suas chaves?